Muito boa tarde, senhoras e senhores. Aqui estamos nós, eu e adivinha quem? Pedrinho Chaves. Pedrinho Chaves para o programa Dois Neurônios Incomodam, número 205, ou Confraria do Condor, se vocês preferirem. O pessoal aqui tudo com do Condor, dos 27. Pedrinho, eu queria começar contando uma história. Quando eu morei um tempo fora do Brasil, e eu tinha um grupo assim que a gente jogava pôquer, numa quarta-feira qualquer. A gente sempre se reunia para jogar um pôquer. E tinha um gringo, um americano, que é meu amigo até hoje. E esse gringo falava assim, ele casou com uma brasileira, ele veio para cá num desses programas de transferência? Intercâmbio cultural. Intercâmbio cultural. Conheceu uma brasileira, casou com a brasileira, virou meio brasileiro. Ele falava assim, brasileiro é um povinho bunda. Eu brigava com ele, dizia, que gringo de merda, não é nada disso, etc. Bom, eu tenho a dizer para os senhores, e para esse meu amigo que assiste o programa, que eu me rendo. É um povinho bunda, ô povinho bunda. Com tudo que está acontecendo, ninguém se mexe para botar ordem na casa. É povinho bunda. Olha, com perdão de vocês aí que nos assistem, porque é o seguinte, vocês que nos assistem estão liberados dessa peja de povinho bunda, porque vocês estão fazendo alguma coisa. Vocês estão querendo saber da verdade. Isso, agora, exatamente. aquele pessoal que fica ouvindo a Globo e que não sabe das coisas que estão acontecendo, faz parte do povinho bunda. Os políticos também, que não fazem nada, é parte do povinho bunda. Tá certo. Então, olha, fulano, eu não vou dizer teu nome, que para não criar problema para você e onde você mora, tá? Mas você ganhou. Brasileiro é um povinho bunda. Tá certo. Beijo para você. Um abraço. Você tinha razão. Bom, Pedrinho, tanto é que, vamos às notícias. Coisas que vocês não sabem e provavelmente jamais vão saber se essa trempa filha da mãe... Aliás, tem que falar mais uma coisa. Pensa no seguinte, eles chamam a gente de... Gado do Bolsonaro. Gado do Bolsonaro é o mínimo, mas é a direita radical. Direita não é... A palavra nem é radical, direita extrema. Extrema direita. É isso aí. Olha, a extrema direita, o máximo que ela faz é vir aqui fazer um programa e contar para vocês a verdade. Agora, a esquerda, ela manda matar, derruba o avião. Coisa leve. Coisa leve. Quer dizer, tá certo. a esquerda, vamos deixar claro isso, a esquerda é criminosa. A esquerda, esse governo é criminoso. A palavra correta, o adjetivo para esse governo é um governo criminoso, é um governo do crime, é um governo que prende velhinha e mulher que escreveu em estátua com batom e solta traficante, é um governo criminoso, tá? Parece que soltaram esse último, não sei o que, de ao povo. Mas solta tudo, exatamente. Tudo, porque eles fazem faz parte da quadrilha. Exatamente. Tanto que quem manda soltar tem um apelido assim, gentil de laxante. Laxante, exatamente. Bom, agora vou contar, vocês estão aqui com a gente, graças a Deus. Apesar de tudo, tem gente que me diz, olha, eu me inscrevi, daí tive a pachorra de ir lá ver se estava inscrito, tinham tirado a inscrição. Então, estão sacaneando mesmo. Exatamente. A ninguém interessa. Que alguém fale a verdade. Dois caras com dor venham aqui, apesar da dor, falar... Da confraria do Condor. Falar a verdade. Exatamente. Então eles jogam no Shadowban, que se dane. Exatamente. Mas olha, vocês que estão aí, que são fiéis, legal. À medida do possível, tentem esclarecer as pessoas, compartilhem nosso programa, façam qualquer coisa para que as pessoas saibam. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Uma notícia que eu recebi domingo que você não sabe. Tenho certeza que não sabe. Algumas pessoas que estão vendo sabem. Porque estavam comigo na hora que foi recebida a notícia. De fonte fidedigna. Os caras bonzinhos tentaram explodir uma ponte da Imigrantes. Foram capturados com banana de dinamite como eu nunca vi na vida. Eu já vi banana de dinamite assim, deve ter uns 25, 30 centímetros. Essas tinham mais de metro.
Sabe quando você compra no supermercado aquele patê de presunto que vem num plástico embrulhado com o patê dentro? Eu nunca tinha visto isso. Umas bananas de dinamite que tem mais de metro assim, um plástico branco, um porta-mala cheio. Eles vinham explodir uma ponte da Imigrantes. Aí a pergunta é a seguinte: pegaram os caras. A polícia pegou os caras. Parece que foi a polícia, não sei se civil ou militar, mas a polícia pegou. Se a polícia pegou os caras, eu não sei se é 3, 4 ou 5, esses detalhes eu não sei. Mas se pegou os caras, é fácil saber quem mandou. Claro. Dá uma prensa nos negros e eles entregam até a mãe. Agora, por que ninguém sabe? Por que não saiu na televisão? Isso é um troço sério pra cacete. Você pensa o seguinte: você está andando de automóvel. Estoura a ponte. Aí você... Fora o monte de cara que cai no buraco e morre, porque eles vinham explodir uma ponte, claro que ia fazer um estrago legal, não ia uma pontezinha pequena que caía um carro. Não, eles explodiam uma ponte grande, daquelas da Imigrante, que você cai num buraco de pelo menos 700 metros. 600, 700 metros. Que é o máximo da altura. Exatamente. Bom, da Serra do aí, fora o pessoal que morreria no ato da explosão e da queda da ponte, você interrompia o tráfego na maior artéria que se dirige ao maior porto de escoamento da América do Sul, que é Santos. É isso aí. E também não ia subir, quer dizer, claro, dá para subir pela Anchieta? Claro que dá para subir pela Anchieta. Dá pela Estrada Velha, se a Anchieta for explodida também dá. Só que vai ser o caos. Então, qual era o objetivo disso? Quem era? Seria a extrema-direita? Será que a extrema-direita ia querer arrebentar uma ponte? E matar uma porção de gente inocente? Eu acho que não, né? Eu só acho que não. Eu acho que isso aí tem um objetivo. E o objetivo, além de causar o caos, o objetivo é que o bicho está pegando naquela história do INSS. Precisa acontecer alguma coisa. Para desviar a atenção. Isso. Claro. Precisa criar um teatro paralelo. E algumas coisas já aconteceram. Pedrinho, na semana passada, você deve ter visto. A tartaruga ninja lá que não quer que explore petróleo lá na margem equatorial, nem que assolte uma rodovia essencial para a integração nacional. Ela é um anjo, ela é a coisa. Ela foi defendida na internet com unhas e dentes, trataram mal a coitadinha, porque ela é mulher. E quem que estava tratando mal? Entre outros. Um deles era o Omar Aziz, aquele cara acusado de pedofilia no Amazonas, aquele cara que estava no grupo daqueles caras que roubou pra cacete na compra de respiradores na época do Covid. Exatamente. Este cara estava dizendo para ela que aquilo ela tá parando o progresso do Brasil, etc. Para quê? Daí então a coisa estoura, a mulher se levanta ofendida e vai embora da sessão. Tá? E aí os caras saem defendendo a honra da mulher, aquela mulher magnífica, uma santa que protegeu... Tem problema de vista. Tem problema de tudo, tem problema de tudo. De vista é o menor, né? Tem problema de... Ele não tem 2 neurônios funcionais, o cara que defende essa mulher. Pô, a Amazonas nunca ardeu em chamas como durante o período que essa mulher tomou conta do pedaço. Tudo de ruim. Ela trabalha a favor das ONGs estrangeiras, ela trabalha a favor de tudo que não presta. E daí saem os defensores da internet. Aliás, eu vou dizer um negócio, Pedro, eu tenho que falar isso. Essa plataforma Threads, essa plataforma, ela está plagada da esquerda. Só tem cara defendendo tudo que é de ruim lá. Eles devem estar bancando. A esquerda perdeu o domínio do Facebook, perdeu o domínio do Instagram, perdeu o domínio do X. Ali a direita impera. Aí eles estão tentando, através do Threads, só tem comuna babaca acéfalo no Threads. E o mais curioso, que eu acho que essa Threads também pertence à Meta, que é a holding do Zuckerberg, que tem o seu... Como eles perderam nos outros canais, eles resolveram fazer um brand new para a esquerda. Estão investindo. Claro. Tem gente que paga. Eu vi uma influencer, que eu nunca tinha visto na vida. Agora tem influencer assim que você não sabe nem quem é. Umas com tatuagem no fiofó, outras sem. Mas a ideia é a mesma. As influencers sempre são
assim agradáveis à vista. Essa estava falando o seguinte, que ela foi contratada pelo governo para puxar o saco do governo e se recusou. Estava falando isso. Então ainda tem gente que tem um pouco de decência. Né? Faltaram 3 zeros no número. Bom, talvez. Porque é aquela história, tudo tem preço, né? Depende do número de zeros. Exatamente. Bom, tem que ser zeros à direita, porque se for à esquerda... Zero à esquerda são todos esses idiotas que defendem essa estado de coisas surreal. Nós estamos vivendo uma utopia aqui, uma distopia. Mas uma distopia à la Picasso. Uma distopia assim, com o umbigo na cabeça, na testa, orelha no olho na bunda. É assim, é uma distopia desse nível. Não dá para você entender nada. Bom, sequência de barbaridades no Brasil. Guardem essa, porque ninguém vai contar para vocês desse atentado, porque isso vai ser apagado, tá? Isso vai ser apagado. A outra coisa, você ouviu falar, eu fiquei sabendo anteontem, hoje é terça, não, foi ontem, segunda-feira, da enchente do Rio Grande do Sul, que está fazendo 1 ano, aquela enchente terrível. Não chegou ajuda suficiente até agora. Pequenos produtores agrícolas perderam safra e perderam o que estava no silo, porque o banco está pegando em garantia de empréstimo que usaram para fazer a plantação. Quebrados, sem ter como levar alimento para casa. Eu fiquei sabendo que apenas numa região lá do sul, 18 desses caras se suicidaram. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu sou gaúcho. Para um gaúcho se suicidar, porque tem um ditado lá na minha terra que diz: quem peleia não está morto. Você não está morto enquanto peleia. Esses caras pelearam até o ponto que não dava mais. Então entenda, não é covardia não. Chega um ponto que chega a ser heroísmo o suicídio. Porque o cara fica com tanta vergonha de não poder sustentar a família e está vivendo numa M dessas, porque esse país virou uma M, está virando uma M, cada dia que passa, só falta alguém vir e puxar descarga. A gente desaparece no limbo. Então, esses caras se suicidaram de vergonha, tá? Isso você também não vê em jornal nenhum. Outra coisa, quando os caras falam das mortes, das enchentes no Rio Grande do Sul, a gente que eu tenho parentes lá e tudo, fala-se lá em número de aproximadamente 280 mil pessoas mortas. Pessoas que tiveram lá no momento, pessoa que eu conheço, que estava lá ajudando de barco, levando comida para quem estava sitiado em telhado de casa, que passavam cadáveres flutuando ao lado do barco. Pessoa que eu conheço e que não ia mentir esse tipo de coisa. Eu conheço, tá? Então, houve um desastre imenso. que está coberto até hoje. E aquele saltitante que está no governo de lá, que eu não entendo como é que votaram nesse cara, até agora eu não entendo. Vai ver que ele era do time de Pelotas. Eu não sei. Ali falta Pelotas. Ali para isso aí falta Pelotas. Aí é o seguinte: 18 caras se suicidaram. Esse é o país que nós estamos vivendo. E aí a gente fica esperando que o Laranjão faça alguma coisa e por algum motivo estranho, até agora é só papo furado. Estamos pensando, tem um monte de papel, sabemos que a liberdade no Brasil está sob júdice. Sob júdice é a palavra certa até, porque o judiciário decide o que é verdade e não. Exatamente. Então, bom, eu vou pular. Vou pular porque quarta-feira, amanhã, no apagar das luzes, porque tem uma porcaria aí do BRICS que eles estão fazendo e vai ter um recesso do Congresso e do Senado, do Congresso como um todo, né? Senado e Câmara. Vai ter um recesso, eles vão votar a censura que a primeira franga pediu lá pro Xi Jinping lá. Tá certo. Eles vão tentar Se votar fosse esse negócio. Jinping, até seria bem-vindo para o contexto nacional. Seria.
Mas aí é o seguinte, Pedrinho, eles vão votar isso, parece que amanhã, no apagar das luzes, para ninguém poder falar, não deixa, etc. Tal. Bom, mas tem uma outra coisa. Parece que essa votação, isso, perdão, quando eu não sei eu tenho que dizer, só parece. Eu ouvi falar, mas não tenho certeza porque não deu tempo de checar. Parece que o Nicolas entrou com um pedido e quem julgou o pedido foi o Fux. Para que a coisa, essa CPMI do INSS, seja uma CPI e não uma CPMI, porque a CPMI parece que entra no Senado e a CPI entra no Congresso, na Câmara. E na Câmara a direita tem maioria. E parece que o Fux aceitou. Certo. Eu não sei. Agora, o Fux é o mais inteligente de todos, que viu que a vaca já percebeu que a vaca está indo solenemente, tudo suando, solenemente. A vaca está assim, olhando para cima, assim, imponente e caminhando em direção ao swamp. Então, é isso. Mas o Fux parece que isso aí tem que confirmar, tá, gente? Eu não tenho certeza. Bom, vamos ver. Agora eles estão... o STF resolveu que eles vão... Tem uma grande investigação. Tem coisas assim. Vamos por partes, como fazia o esquartejador de Chicago. É o seguinte, vamos por partes. Eles querem achar alguma coisa para sacanear o Eduardo Bolsonaro, para que ele seja inelegível em 2026, porque existe um um boato de que o Bolsonaro diria, não, é o meu filho que vai. É isso aí. Que seria ótimo. Seria Exatamente. ótimo. O cara arriscou a vida, foi para os Estados Unidos. Não, ele fugiu. Fugiu nada, negão. Você pensa que é fácil sair do país? Eu já saí. Pedrinho também já saiu. Isso. Você ser imigrante, você está do outro lado lá, você não é ninguém. Lá não é tua terra. Então ele foi para os Estados Unidos, lá ele não é ninguém. Tanto que o Bolsonaro está mandando dinheiro para sustentar ele lá. Saiu, não fugido. Ele está fazendo um trabalho impagável. Está fazendo um trabalho que ninguém teve culhão para fazer. Ele está mostrando a verdade para quem pode eventualmente dar uma mãozinha. Olha aí o Laranjão. Tá na hora de dar uma mãozinha, porque tá muito cós para nada, sabe? Temos um monte de prova contra o Sua Majestade o Careca, etc. Tal, vai sair, não vai sair, é o Magnitsky, não é Magnitsky, vai ser só isso, quando ele vier para cá ele vai descobrir que não pode entrar. Não. Tem que ser uma coisa que seja exemplar. Eu acho que pelo menos um vai sofrer as sanções todas, porque senão fica aquele ditado português, a montanha pariu um rato, né? E vai dar uma sensação de frustração para todos os patriotas que têm ódio daqueles urubus todos. Exatamente. Tá, então eu acho, é o gol de honra do 7-1 da Alemanha. 7-0 seria muito pior, né? Seria. Então vai ter o gol de honra, vai ter. Alguém vai se... Esperamos que seja quem a gente quer. Mas o que eu acho é o seguinte, Pedrinho, tá tudo armado, o terrível é que parece... Aí entra a história do povinho bunda. Só um povinho bunda aceita que se repitam as coisas dessa maneira. O que os caras estão fazendo? Eles já estão dizendo que a CPMI, o CPI, ou a porcaria que seja, o hearing, a audiência seja assim, relator Tabata Amaral. Que coisa linda, uma beleza. Tão isenta aquela moça, né? Aquela que descia de pau no Lula e agora é ministra do cara. Quer dizer, é uma pouca vergonha, é um povinho bunda. Vamos lá, povinho bunda, mais de povinho bunda. Presidente da CPMI, o CPI, o sei lá o que eles inventaram. Omar Aziz, aquela figura distinta, maravilhosa, manauara legal. Eu não sei nem se ele é manauara, Pedro. Também não sei, mas eu sei que ele é setentrião, e não é xingamento. Vamos adicionar. Setentrião, tá. Exatamente. Bom, daí, como se não bastasse tudo isso, olha só, vai voltar o povinho bunda. Por isso que eu tenho que dar a mão à palmatória, porque é por isso. Exatamente. Os caras, imagina quem são os caras. Alguém de dentro do INSS
Está vendendo informação, vendendo planilhas com informação de que são os caras que foram roubados pelo INSS. Para quem? Quem que está comprando? Advogados. A coisa é tão bem organizada que essas planilhas estão separadas por regiões físicas, ou seja, pessoal de Guarulhos do bairro tal. Exatamente. Então, o advogado que está na redondeza compra aquela ficha do pessoal de Guarulhos e vai lá. Ó, vamos juntar o pessoal, vamos fazer um grupo e vamos entrar contra a União, porque é o seguinte, se você sozinho for reclamar, talvez você receba aquilo que te roubaram. Mas se você criar um processo contra os caras com advogados, você vai pedir perdas e danos, você vai ganhar mais. Então, eles estão vendendo a rábulas, né? Vamos chamar de rábulas, né? A rábulas estão vendendo as fichas do pessoal da região deles que interessa. E fizeram uma pré-triagem já para chegar na boca do lobo, como diz os italianos, na boca. E o pior é o seguinte, Pedrinho, que antes de estourar o saco de M, né, parece que alguém tinha levantado a lebre, o INSS está sendo, os caras estão metendo a mão, os sindicatos estão metendo a mão, o irmão do Lula está metido, caiu nuns, eu não sei quantos, nuns desembargadores que se declararam impedidos. Eles são impedidos. Eu não vou julgar esse troço, sabe, não sei, pode ser. Daí parece, só parece, eu também não sei o nome, tá? Mas eu já ouvi. Então, quando tem fumaça, tem fogo em algum lugar. Exatamente. Tá? Então, que um senador do PDT está envolvido na maracutaia. Esse é um, não deve ser só um. Deve ter um monte que levou por fora aí. Esse negócio, esse dinheiro que foi arrecadado, follow the money. Pergunta para onde foi. Quem que se locupletou com esse dinheiro? Quem? Quem? Foi só a primeira janja? Não. Só o carniceiro? Não. Tem um monte de gente. Isso aí é que nem raiz de árvore. Tem um monte por baixo da terra aí que está levando, um leva um pouquinho, outro mais um pouquinho, mas tem um que leva a árvore, outros levam a raiz. Exatamente. Né? O que leva a árvore a gente já sabe, agora os da raiz a gente vai ficar sabendo. Exatamente, ou não. Mas daí, Pedrinho, com essa história toda já temos todas as provas, tem papel pra cacete, eu vejo a Henkel, aquela menina lá da revista Oeste, falar, olha, o pessoal do Trump tem pilhas e pilhas de provas de abuso de autoridade, de censura, exatamente. De diabo a quatro, né? O próprio Elon Musk sofreu a censura e a chantagem econômica. Para pegar dinheiro de uma empresa para pagar a multa de outra. Daí, no começo, quando começou essa história toda, o pessoal, que nem nós dois aqui, que não sabe, quem que vai ter o passaporte primeiro bloqueado, dando risada. Eu só vou me preocupar quando tiver um porta-aviões americano no Lago Paranoá, e não vai dar em nada, etc. Bom, agora, eles pediram para... Pedrinho, vamos começar por aí. Tá certo. A embaixadora brasileira em Washington se chama Maria Luísa Viotti. Tá certo. Nunca vi mais gorda, nem ouvi o nome. Tá certo. Eu sou do tempo que a gente sabia quem eram os embaixadores. Era sempre gente de cultura, gente de peso. Agora pediram para essa mulher e pedir pinico lá. Parece que ela foi recebida por gente... Pelo porteiro do Departamento de Estado. E o porteiro do Departamento de Estado disse, minha senhora, é o seguinte, não sei o que a senhora veio fazer aqui, não tenho nada que eu possa fazer pela senhora. Que ela foi pedir pinico. Ela foi pedir pinico. Mas, como o resultado foi pífio, né, o pessoalzinho da toga já ficou de beicinho. Falou, porra, cacete, o Itamaraty não está fazendo nada para cobrir nosso rabo? Exatamente. E o Itamaraty fez de conta que não é comigo. Falou assim, não sou cristão. Eu não estou aqui, não sei quem é você, nunca te vi, né? Vai pedir para outro, o Itamaraty.
Itamaraty-Sul. Para dar uma rima melhor para o próximo. Eu vou dizer uma coisa. A política de Itamaraty sempre foi assim uma política de reciprocidade. Agora, o Lula andou fazendo uns discursos aí meio que tipo ameaçando os Estados Unidos. Tipo, vou mandar as tropas se começar a mexer com o careca. Eu não sei se rio ou se choro. Porque, olha, eu vou dizer um negócio. Não, isso eu tenho que falar porque isso é maravilhoso. Eu não sei aonde que foi, mas teve um lugar que ele teve aí, porque ele para falar ele não tem vergonha. Qualquer lugar é lugar. Exatamente. Aí diz assim, no meio de um discurso com aquela voz legal dele, assim, aquela voz imponente dele, o Nordeste fica sem água porque Deus sabia que um dia eu seria eleito. Tá certo. Legal, né? Aí o Bolsonaro fez a exposição de São Francisco, ele fechou a torneira. Não, é pior. É aterrado. Quer dizer, o cara, para falar no mínimo, é um filho de uma quenga. Exatamente. É um filho de uma quenga prepotente, sem vergonha, mentiroso e ladrão. Exatamente. Tem mais alguma coisa? A capivara dele é mais longa, mas vamos ficar por aí. Deus deixou o Nordeste sem água porque sabia que eu apareceria e ia ser presidente. Exatamente. E redentor. Pô, que Deus legal esse, né? Qual é a religião desse Deus? Eu queria saber. Irmão do Capiroto. Não, ele também falou, ele está pedindo voto, né? Diz assim, vocês precisam ficar atentos, vocês têm que votar lá no PT, porque precisamos ganhar o Senado, porque se não ganhar o Senado, os canalhas tomarão conta desse país, vão jogar o país no lixo. Ele não, ele está salvando o país. Ele está salvando. Respiração boca a boca, só que ele achou melhor a boca da porta de trás. Que tem às vezes umas tatuagens educativas. Exatamente. Pedrinho, e os Correios? Eu vi que os Correios, parece que, eu não sei se é por mês que eles veem isso, mas parece que no primeiro mês deu um puta prejuízo, no segundo mês do ano, seria fevereiro desse ano, já estava o prejuízo em 2 bilhões 700 e poucos. Ou seja, o Correio acabou. Vamos ter que restaurar o Correio Elegante, que é a única coisa que subsistiu nesses últimos 50 anos. Pedrinho, olha, juro por Deus, é preocupante isso, porque o Correio, eu vejo o Correio, vocês desculpam, vou fazer uma analogia. Eu vejo o Correio como os vasos sanguíneos de uma nação. Porque é o seguinte, é o meio de comunicação. Quer dizer, hoje você pode se comunicar através da internet, através do telefone celular, etc. Mas quando você tem que mandar alguma coisa física, você tem que mandar pelo correio, não tem outra alternativa. E eu fiquei sabendo que, e aí que fica, aí fica a grande interrogação, que a ANAC interditou os voos dos aviões do Correio porque estavam sem manutenção. Não, e diz que porque tem risco, como é que chama? Cargas perigosas. Porque estão transportando cargas perigosas. E aí eu fico pensando assim, o que seria cargas perigosas? Aí eu volto para o começo do programa, os caras carregando os dinamite lá para aquelas bananas enormes de dinamite para derrubar a ponte na Imigrantes. Os Correios estariam sendo usados para levar armas ou coisas assim para terroristas, que o último tiro no pé, Master. Não diria que é Master, mas foi aquele que machucou legal, que é o seguinte, os caras vieram aqui dos Estados Unidos para falar que PCC, Comando Vermelho, eram terroristas. E os caras, o governo Lula defendeu. Não vem aqui, não vem mexer com meus bandidinhos. Meus bandidinhos. Meus bandidinhos não. Como terrorista. Os caras só roubam um celularzinho para tomar uma cervejinha, né? Eles só vendem uma cocaininha pro cara que tem grana, porque o cara que não tem grana não vai comprar cocaininha. Aliás, fica devendo pro traficante, depois é morto, mas não pode pagar. Também não tem importância, porque esse é um devedor safado. O cara que compra cocaína não paga. Agora, então, eles te oferecem
te dá um empréstimo com o seu próprio dinheiro do para comprar cocaína e pagar em suaves prestações. Exatamente, do seu próprio dinheiro que você não pode usar. Exatamente. Porque aí você tem que ficar pendurado num banco desse pessoal. Exatamente. Bonzinho. E daí, Pedrinho, vamos fechar o pacote. Fechar o pacote é assim, ó. O pacote que eu imagino. Você censura as redes, então nós não podemos falar mais. Mas, tá certo. Aí censura. Vira vaca amarela. Vaca amarela, é. De incompetente. Quem fez na panela, comeu toda a comida. Exatamente. É o seguinte, aí fecha a internet, né? A gente não pode falar mais. Tá certo. A bandidagem continua solta. Tá certo. O nego continua vendendo cocaína, maconha e o diabo a quatro. Etc., como diz o cara. Etc. Exatamente. E a gente não pode falar nada. Aí os caras vêm aqui e dizem assim, vocês estão censurando os caras. Não, não estamos não. Esses caras são terroristas. Não são não. Os caras... Aí, eventualmente, só digo eventualmente, a ANAC descobre que o Correio está levando coisas ilegais. Coisas perigosas. Que seriam essas coisas perigosas? Poderiam ser as malas que a primeira Janja pode leva. ser assim, né? E também é perigoso. Porque também eles vão assistir aquela novela que dizia dinheiro na mão e vendaval. vendaval. Então eles mandam de avião. Pronto. Exatamente. Então a gente não sabe, mas coisas estranhas estão acontecendo. E a gente fica esperando que algum milagre aconteça. E o milagre não acontece. A gente tem que ter resiliência? Tem que ter resiliência. Essa palavra eu acho uma excrescência para rimar. É verdade. Exatamente. É uma excrescência. O pessoal tem que ter capacidade de resistência, que é o nome. Reação. Resistência, resiliência é uma coisa de gay. Só isso. Resiliência é ficar de quatro para o outro se aproveitar. E pedir desculpas por estar de costas. Exatamente. Tá certo. Então é o seguinte, tá na hora desse povinho bunda acordar. Tá na hora, negada, de vocês enfrentarem a realidade, no mínimo. Cara, você não está mais tomando café, você não está mais comendo ovo, você não está... Carne, você só vê de binóculo. Outra coisa, eu falei outro dia, olha a loucura, e isso tem que ser falado. Praticamente toda a carne desse país pertence a dois caras, que são os irmãos Batista. Isso, campeões nacionais, tá certo. Aqui onde eu moro, perto, eu não tenho escapatória. Eu posso procurar um açougue ou um lugar que tem estacionamento que eu posso parar, descer do carro, entrar e comprar o que eu quero. Então, às vezes, eu compro carne na Swift. E eu fui comprar costela a semana passada, aquelas ripas de costela. E eu percebi o seguinte, a costela ali você não compra fresca, é congelada, então você não vê. Se você vai comprar um açougue, você escolhe a costela, uma que tenha bastante carne, menos osso, mais carne. Esses caras embalam as costelas a vácuo e congelam. Então você paga no peso a água, o gelo, o osso, e você vai perceber que a costela que você compra na Swift tem um fiozinho de carne em cima. A costela boa, a que tem bastante carne em cima, vai para exportação, Pedrinho. Tá certo. Então, o que sobra para a gente é o resto. Exatamente. É o resto. E isso não é só na carne, isso é em tudo. Isso é em tudo. O que sobra para a gente é o resto. O que sobra para a gente em termos de cultura é o resto. Vai ver quem faz sucesso. Anitta é o resto do resto, né? Vai ver quem faz sucesso. Vai ver esses funkeiros, baile funk, é o resto. Exatamente. Isso aí, tudo cabe debaixo de povinho bunda, tá? Não seja povinho bunda, tá na hora de virar pelo menos povinho nádega. Seria melhor, né, Pedrinho? Pelo menos é mais literário. Pedrinho, ontem, como se não bastasse, o lindinho, o Lindenberg Farinha, aquele que cheira até a faixa branca que separa um lado de outro da pista, o cara vai daqui a Campinas cheirando, aí que tá casado com a amante da lista do Odebrecht, a Narizinho, casal perfeito, né? Se merecem, aquilo deve, é uma maravilha.
né? Ele estava prestando depoimento contra o Eduardo Bolsonaro. Isso, tá não é legal? Tá ótimo. Eu fico pensando, Pedrinho. Mas isso é inveja, porque o pai do Eduardo foi presidente da República. E o deles, sabe-se lá quem é. Pois é. Pois é. Como é que é aquela história? Eu acho que era um parente teu que dizia que a maioria dos brasileiros não sabe quem foi o pai. Não, isso parece que é estatística. É que nós não temos acesso ao banco de dados dos registros civis. Sim, até porque o IBGE hoje faz mapa de ponta cabeça. Do Pokémon. Tudo. Senhor Pokémon. Tudo dominado. Aqui tudo serve. Você diz, qual é a mentira que você quer que eu carimbe? Você fala, eu quero isso aqui. Então, Pimba, carimbe, tá valendo. Bom, é isso aí. Que falava? Falava que a maioria dos brasileiros não sabe... Metade dos brasileiros não sabem quem foi o pai biológico. Só isso, Então, a partir daí, nós merece. Né? E daí vem o complexo do vira-lata, o caramelo, cachorro caramelo e outros sucedâneos. Tá cheio de caramelo nesse país. De 4 patas e de 2. 2 patas. Tá cheio. O que mais tem é caramelo. Caramelo. Antigamente tinha um nome chique, acho que em alemão, era o Ersatz. Você não tinha o produto original, mas você tinha o Ersatz. Exatamente. Gente, olha, eu diria que foi um prazer. Só que não é total o prazer, porque eu gostaria de vir aqui e falar para vocês coisas boas. Falar que eu tenho orgulho de ser brasileiro, falar que eu tenho orgulho do nosso povo, falar que eu tenho orgulho de viver nesse país abençoado por Deus e bonito por natureza, mas que beleza. Tudo isso, mas infelizmente no momento, para ser realista, não dá. Só para cumprir a promessa, eu disse que hoje nós vivemos num Sky Dome cultural. É isso. Tá certo? Porque nada atravessa de bom para chegar até nós. Tudo os mísseis dos tarados de várias origens nos poupa de chegar alguma coisa boa para o consumo legítimo desse patriota. Aliás, para encerrar, eu fiquei sabendo que a CNN Portugal, a CNN está mudando de lado. Tem gente até que diz, acho que o Elon Musk comprou a CNN. Ela está mudando de lado. A CNN Portugal falou lá em Portugal o seguinte, que o Brasil já virou uma Colômbia, é um narco-estado dominado pelo crime. E eu soube que os americanos, você sabe, quando você mora fora, você morou fora, você sabe, quando tem alguma coisa que possa te atingir, o consulado ou a embaixada manda aviso na tua casa dizendo, está acontecendo tal coisa, você evita. O gato subiu no telhado. A embaixada americana disse, não vão para o Brasil, tem muita gente sendo raptada, assassinada e é o domínio do crime. Quer dizer, oficialmente, para os americanos que vivem no Brasil. Se puder, vai embora, tá? É mais ou menos assim. Tá, eu vou ter que continuar por aqui. Exatamente. E vocês vão ter que continuar me ouvindo e me aturando enquanto Deus quiser. Enquanto Deus quiser. Bom, gente, seguinte. Essas coisas que a gente fala, elas não servem para nada se não forem divulgadas. Então, independente da plataforma dizer para a gente que pouca gente está vendo, a gente sabe que se você compartilhar, alguém vê. A plataforma não nos diz, ela quer que a gente desestimular para que a gente pare. Então ela mostra assim, vocês não são ninguém, só 50 pessoas veem vocês, 100 pessoas, 200. Elas falam isso. Mas eu vou contar para vocês uma coisa. Teve uma semana aqui, porque eu tenho um outro programa que eu falo só de cultura, de arte, etc. tal, numa outra plataforma. A gente subiu de repente, assim, por causa da minha outra plataforma, para mais de 1.700, assim, do nada. Mas o que acontece? Agora está de novo no 100, 100 e pouco. Então, não importa. A gente vai continuar vindo aqui, se vocês continuarem nos assistindo, tá bom? Muito obrigado a todos. Até a semana que vem, se Deus quiser, com alguma notícia melhor. No mínimo que aquele careca não vá para mais ver o Mickey, tá? Isso já seria uma boa notícia. Beijo para todos. Tchau, tchau.